Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, primeiro domingo da Quaresma de 2022. Nos encontramos, portanto, neste domingo, abertos, com o coração aberto para a palavra de Deus, para a palavra do Senhor, a palavra que deve nos conduzir. Hoje, de modo maravilhoso, nós temos no Evangelho toda a dinâmica da tentação pela qual passa Jesus quando no deserto, após jejuar, o demônio dele se aproxima. E aqui nós encontramos uma motivação muito grande para compreendermos que o nosso tempo na terra é passageiro e que muitas vezes seremos tentados a nos desviar do caminho. E o Senhor nos mostra não apenas as respostas, mas a atitude que nós devemos ter diante de todas as tentações. De modo maravilhoso, como vimos na quarta-feira de cinzas, é-nos aqui apresentado uma dinâmica muito importante de oração. Porque na tentação do pão, Jesus vai responder: não só de pão vive o homem. E aqui nós temos o sentido do jejum. Um jejum, como eu dizia, é uma preparação não apenas para a Páscoa, o sentido quaresmal deste ano, mas é para o céu. Por toda a nossa vida, a compreensão de que nós não somos animais, apenas movidos pela necessidade da alimentação. Na segunda tentação, a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus. É a resposta de Jesus à tentação de Satanás, que quer ser adorado. E então aqui o Senhor nos coloca diante da importância da oração. Jejuar e orar. Adorar somente a Deus, somente o Senhor, e a nenhuma outra coisa na criação, e nenhuma outra coisa no mundo. Não nos deixar conduzir pelas paixões, também não nos deixarmos enganar pelas seduções do mundo, atribuindo à criatura, à criação, a condição divina. Não, Deus não é a natureza. Deus é o Criador da natureza e se manifesta através dela, mas não é a natureza. Na última tentação, nós encontramos a seguinte resposta do Senhor. O Senhor vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Diante de toda a tentação de Jesus se atirar e aí ter uma manifestação grandiosa, vemos o quanto somos tentados ao longo da nossa vida a ter uma condição egoísta diante do mundo, sobretudo das pessoas que sofrem. Egoísta, egocêntrica, egolátrica, nos adorando a nós mesmos. Com que facilidade queremos nos sentir superiores, poderosos, mas aqui entra a importância de encontrarmos na nossa vida um sentido profundo, e este sentido é dado pela missão que o Senhor nos confiou. E o sentido da missão, o propósito da nossa vida que está nesta missão, não se resume a cuidarmos apenas de nós. Cuidamos sim de nós, isto é certo, mas para cumprir o nosso propósito, que não reside exclusivamente apenas em nossas necessidades. O propósito está fora de mim, está no mundo, está na criação, está nas pessoas, na missão que Deus me leva a sair de mim e ir até o outro. Propriamente isso é o amor. Nós não somos chamados a nos desamar, mas nos amando de modo ordenado, podemos assim, então, acolhendo o amor que Deus tem por nós, então nos lançarmos nesse grande movimento de amor. Jejum, adorar a Deus, então oração profunda, sobretudo diante da Eucaristia, a Eucaristia celebrada e na adoração do Santíssimo Sacramento, ainda que no sacrário, não estando exposto, mas oração. Como é importante aprofundarmos a oração. Bom, tudo isso nós não podemos nos deixar nos distrair com a condição do outro, a importância de cuidarmos do outro e não queremos ter aí o sucesso, nos viver a partir da aparência. Que maravilha as tentações pelas quais passa Jesus, que nos ajuda a entender como devemos viver a nossa vida. Não devemos nos deixarmos enganar pelas paixões do nosso corpo, da nossa carne. Nós devemos estar atentos para não tornar nenhuma criatura, nada na criação como Deus, mas apenas a Deus adorar. E segundo, não nos tornarmos o centro das atenções, o centro diante do qual gira todo mundo em torno de nós. Pelo contrário, nós saímos de nós para ir até os outros, para, sobretudo, os pobres e os mais fracos. Queridos irmãos e irmãs, é neste sentido que, pelo jejum,
pela oração e pela prática da esmola da caridade, somos movidos pelo Espírito Santo. De modo maravilhoso, podemos compreender isso na primeira leitura. Aqui nós temos o que se diz o credo do Deuteronômio, ou credo dos israelitas, que fala toda uma dimensão da experiência do povo de Deus. Lembra muito o nosso credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Veja só nisso quantos motivos para orarmos. Creio em Deus Pai, Deus que é Pai, Todo-Poderoso, na providência, no amor, na bondade. Enfim, o credo nos ajuda a rezar até o fim, cada parte do credo. E aqui nós temos um credo, o credo dos israelitas, que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 26, que vai nos colocar também uma condição especialíssima para que possamos orar. Iniciamos a quaresma com este forte propósito de oração. Aqui vai dizer que nós devemos fazer memória. Para podermos orar, é necessário fazer memória. Fazer memória das maravilhas que Deus operou na nossa vida. Aqui nós encontramos, nesse sentido de fazer memória, a dimensão do sem Deus, o antes sem Deus e o depois com Deus. Antes sem Deus nós vemos, então, meu pai era um arameu errante, então fomos para o Egito e vivemos como estrangeiro. E ali no Egito, no estrangeiro, nos maltrataram, oprimiram. Então, como é a vida de um homem, de uma mulher sem Deus? Nós não podemos esquecer, porque é muito comum, inclusive, na resposta vocacional, seja de um sacerdote, seja de um religioso consagrado, e até mesmo de um homem, de uma mulher casados, as tentações de voltar à vida anterior, de solteiro, antes do compromisso, idealizando como se fosse uma vida maravilhosa. E muitas vezes não foi. Mas a distância e as dificuldades do momento presente, a distância dos momentos vividos, nos fazem quase que alterar a nossa memória, alterar o sentido do passado. E começamos então a pintar com cores diferentes o passado. E aqui nos mostra a primeira leitura que nós devemos olhar a história com realidade, naquilo que realmente foi, e se necessário pedir ajuda das pessoas. Então, o que nós recordamos, do que fazemos memória? Da graça da salvação que Deus concedeu para nós, para as pessoas que o servem e o amam, sobretudo recordado aqui neste credo arameu. Então, os israelitas relembravam constantemente que Deus o salvou da morte, que ouviu a sua voz, o Senhor, o Deus dos nossos pais, que viu a nossa opressão. Diz o texto: que maravilha poder agradecer a Deus do estado de pecado que Ele nos retirou. E não apenas o Senhor nos retirou do estado de pecado para nós o adorarmos e assim nos conduzir durante esta vida de modo maravilhoso até a terra prometida. Aqui sobre a terra prometida, aquela terra na qual pode fluir leite e mel. Uma condição muito favorável, sem inimigos, porque a terra produz, não é destruída, com tranquilidade, e a terra produz com facilidade, sem um desgastes. Apenas uma grande proposta para compreendermos que esse texto fala do que foi, do como devemos viver a nossa vida fazendo memória, e a certeza de que há uma proposta mais adiante, a proposta do céu. É para lá que nós nos dirigimos. Ainda na primeira leitura, nós temos esta ideia de sermos tirados do Egito e encontrarmos a terra prometida. E assim, diante desta situação, compreender que em tudo devemos bendizer, louvar, adorar, com o coração cheio de gratidão ao nosso Deus. Então é assim que fazemos, somos gratos por aquilo que o Senhor fez, nos colocando em oração, e também nós, assim nos colocando com gratidão, também adorando o Senhor. Na verdade, não é o que temer, o Senhor mudou o nosso coração. É o Senhor que nos retira do Egito, que ouve a nossa angústia, que nos conduz. É o Senhor que não apenas vai dizer, então, aqui em Deuteronômio, nos conduziu a este lugar e nos deu esta terra, como também o Senhor está dizendo, a partir destas palavras: sou eu que os conduzirei até o céu. É para lá que o Senhor deseja nos conduzir. É isso que nós encontramos, a condição da salvação na segunda leitura, retirada de Romanos, capítulo 10. Ali nos fala claramente que a nossa boca e também o nosso coração deve estar cheio de fé, de confiança no Senhor. Se
creres com todo o coração que o Senhor ressuscitou e professares com tua boca que Jesus é o Senhor, diz então a palavra de Deus, serás salvo. É a salvação. A salvação não é algo que conquistamos com nossas forças. A salvação é um dom que o Senhor nos concedeu. É apenas aceitar a salvação. Aceitar que é Jesus, é o nosso Salvador. Sim, o Filho do Pai que nos apresenta ao Pai. Jesus que enviou o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui está a nossa salvação. Esta condição de aceitação de Jesus como Senhor de nossas vidas, que ressuscitou e há de nos ressuscitar, já nos permite viver aqui na terra o começo da vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, portanto, vivamos em tudo para a glória de Deus. E em tudo, como nós encontramos em Romanos, invocando o nome do Senhor, tendo a certeza que a nossa boca está cheia daquilo que temos no coração. Cremos de todo o coração. O nosso coração está cheio da certeza que o Senhor nos ama. Ressuscitou o seu Filho e haverá de nos ressuscitar também, para a sua honra e para a sua glória. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei em mim.